Capítulo 5. Confissão de fé. Confessando aquilo que cremos. A vida cristã não se resume apenas a sentimentos ou boas intenções. Ela envolve fé, prática e também confissão. Confessar aquilo que cremos é parte essencial do nosso testemunho diante de Deus e dos homens. A confissão não é apenas repetir palavras, mas declarar com convicção as verdades que sustentam a nossa fé. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No entanto, essa fé não pode permanecer apenas no coração. Ela precisa ser verbalizada. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo afirma que, se com a boca confessarmos Jesus como Senhor e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. A fé que não se expressa em palavras e atitudes acaba se tornando algo incompleto. A confissão é um ato de alinhamento. Quando declaramos o que cremos, colocamos nossa vida em concordância com a vontade de Deus. É como se disséssemos: Senhor, eu não apenas creio em Ti, mas assumo publicamente essa fé e me posiciono diante do mundo como Teu seguidor. Essa postura fortalece a fé do crente e edifica também a comunidade que o ouve. Outro aspecto importante é que a confissão protege o coração contra a dúvida e a incredulidade. Quando declaramos as promessas de Deus e reafirmamos nossa confiança nele, estamos alimentando a fé e resistindo às mentiras do inimigo. A confissão, nesse sentido, é também uma arma espiritual. No Antigo Testamento, vemos que Israel frequentemente renovava sua aliança com Deus por meio de palavras solenes declaradas diante de toda a congregação. Já no Novo Testamento, os apóstolos não apenas pregavam, mas também instruíam os crentes a confessar publicamente sua fé em Cristo. A confissão, portanto, se revela como uma marca de identidade do povo de Deus em todas as épocas, apontando para a fidelidade ao Senhor. É importante lembrar que nossa confissão não é feita apenas para nós mesmos, mas também diante das pessoas. Ela se torna um testemunho vivo e poderoso, capaz de alcançar outras vidas. Ao ouvirem o que cremos, muitos são impactados e motivados a considerar de forma séria a mensagem do Evangelho. A confissão de fé da Igreja é também um instrumento essencial para preservar a verdade. Em meio a tantas vozes confusas e doutrinas falsas, declarar com clareza no que cremos mantém a Igreja firme no fundamento inabalável da Palavra de Deus. Essa prática não é apenas individual, mas comunitária, pois nos une como corpo em torno de princípios eternos que não mudam. Portanto, confessar aquilo que cremos não é um mero ritual, mas uma declaração viva e transformadora. É reconhecer diante de todos que pertencemos a Cristo e que nossas vidas estão firmadas em suas promessas. Essa confissão nos fortalece, nos protege e nos conduz em unidade como povo de Deus. Sobre Deus e a sua palavra. Toda confissão de fé deve começar pelo fundamento mais sólido e inegociável: quem é Deus e qual é a autoridade da sua palavra. Não é possível falar de vida cristã sem antes definir com clareza em quem cremos e qual é a base firme que sustenta nossa crença e nossa prática diária. A Bíblia nos apresenta Deus como o Criador de todas as coisas, eterno, santo e absolutamente soberano. Ele não é uma ideia abstrata nem uma força impessoal, mas o Deus vivo que se relaciona intimamente com o seu povo. Revelou-se de forma clara e completa, permitindo que o conheçamos de verdade e andemos em comunhão com ele. Uma das marcas centrais da fé cristã é a convicção em um único Deus que existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade, um mistério revelado nas Escrituras e essencial para compreendermos a atuação de Deus na história da salvação. Não se trata de três deuses diferentes, mas de um único Deus verdadeiro que age em perfeita harmonia e unidade. Além de quem Deus é, precisamos reconhecer a autoridade da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou tradições religiosas, mas a revelação inspirada de Deus. Ela é viva, eficaz e suficiente para guiar a fé e a prática de todo crente. Ao confessarmos que a Escritura é a palavra de Deus, afirmamos que ela é a nossa regra suprema e definitiva de fé e prática. Não está sujeita às opiniões humanas nem às pressões das mudanças culturais. É a verdade eterna, imutável e viva, que permanece a mesma em todas as gerações e continua sendo a voz de Deus para guiar e instruir o seu povo. A centralidade da Bíblia na vida do cristão nos recorda que nossa fé não se apoia em emoções passageiras ou em experiências momentâneas, mas está fundamentada no alicerce sólido da revelação de Deus. Tudo o que cremos, ensinamos e praticamos deve estar em plena harmonia com o que está escrito,
para que possamos permanecer firmes e inabaláveis na verdade. Esse compromisso com Deus e com a sua palavra é o que nos distingue do mundo. Enquanto muitos relativizam a verdade e a tratam como algo relativo ou mutável, nós afirmamos com convicção que existe uma verdade absoluta, revelada por Deus e registrada nas Escrituras. Essa é a base firme que sustenta toda a confissão de fé cristã e garante nossa identidade espiritual. Assim, ao iniciarmos nossas declarações de fé, começamos reconhecendo quem é Deus e qual é a autoridade suprema e inquestionável da sua palavra. Esse é o ponto de partida essencial que direciona todas as demais áreas da nossa fé e nos mantém firmes, seguros e perseverantes no caminho da salvação em Cristo. Sobre Cristo e a salvação. Se Deus e a sua palavra são o fundamento da fé, Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Tudo o que cremos sobre salvação está ligado à pessoa e à obra de Jesus. Sem ele, não há esperança, pois somente em Cristo encontramos perdão, reconciliação e vida eterna. A Bíblia nos mostra que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Ele assumiu nossa natureza, viveu sem pecado e entregou sua vida como sacrifício na cruz. Sua morte não foi um acidente da história, mas o plano perfeito de Deus para redimir a humanidade. Ao morrer na cruz, Jesus carregou sobre si o peso dos nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar, pagando o preço que jamais poderíamos pagar. Mas a história não terminou ali. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e garantindo para nós a esperança da vida eterna. Esse ato de amor revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. A justiça foi satisfeita, porque o pecado foi julgado. A misericórdia foi manifesta, porque nós, pecadores, recebemos perdão. Assim, em Cristo encontramos o equilíbrio perfeito entre juízo e graça. Mas para que essa obra seja real em nossa vida, é necessário reconhecer nossa condição. A Bíblia afirma que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nenhum esforço humano, nenhuma obra boa pode apagar o pecado ou conquistar a salvação. É nesse ponto que a fé e o arrependimento se revelam absolutamente fundamentais. Crer em Cristo significa abandonar a confiança em si mesmo e depositar toda a esperança no sacrifício que ele realizou na cruz. Arrepender-se é dar uma verdadeira meia-volta, rejeitar o pecado de maneira consciente e se voltar para Deus de todo o coração, buscando viver em obediência. Quando isso acontece, experimentamos o novo nascimento espiritual. O Espírito Santo nos transforma de forma profunda, concede-nos uma nova identidade e nos torna participantes da família de Deus. Não se trata apenas de uma mudança externa, mas de uma vida totalmente nova que começa dentro de nós. A justificação também faz parte desse processo. Em Cristo, não somos apenas perdoados, mas declarados justos diante de Deus. O pecado já não nos condena, porque a justiça de Jesus é colocada sobre nós. Essa é a base da nossa confiança. Assim, confessar a fé em Cristo é mais do que repetir palavras. É reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, que a salvação é dom gratuito de Deus e que só pela graça somos reconciliados com o Pai. Portanto, toda declaração de fé sobre Cristo e a salvação aponta para essa verdade central. Jesus é o único caminho para Deus. Ele é a porta, a verdade e a vida. Fora dele não há esperança, mas nele temos plena redenção e vida eterna. Sobre a vida cristã e a igreja. A fé em Cristo não é apenas uma experiência interior ou um sentimento guardado no coração, mas um chamado para viver de forma prática e transformada. A salvação que recebemos deve refletir-se em nosso modo de viver, em nossas escolhas diárias e em nossa atuação como membros ativos do corpo de Cristo, testemunhando o poder do Evangelho. Um dos primeiros passos nessa nova caminhada de fé é o batismo em águas. Ele é um ato de obediência que simboliza de forma pública a nossa morte para o pecado e o nascimento para uma vida totalmente nova em Cristo. Não se trata apenas de um simples rito religioso, mas de um testemunho visível e poderoso de que agora pertencemos a Jesus. A vida cristã também é marcada pela santidade. Ser santo não significa ser perfeito, mas separado para Deus. É viver de forma diferente do mundo, refletindo em atitudes e valores a presença do Espírito Santo em nós. A santidade é fruto de uma vida diária de comunhão com Deus. Outro aspecto essencial é a experiência do batismo no Espírito Santo. Essa capacitação espiritual não depende de nossos méritos, mas é uma promessa do Pai para todo aquele que crê. O Espírito Santo nos enche de poder para testemunhar, fortalece nossa fé e nos equipa para o serviço no reino.
Junto ao batismo no Espírito, a Bíblia nos ensina sobre os dons espirituais. Eles são manifestações da graça de Deus na vida da igreja e têm o objetivo de edificar, consolar e fortalecer o corpo de Cristo. Cada dom é importante e deve ser usado com responsabilidade e amor. A vida cristã não é vivida de forma isolada. Somos chamados para ser parte da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Na comunhão com outros crentes, somos fortalecidos, corrigidos e encorajados a permanecer firmes na fé. É na igreja que aprendemos a servir uns aos outros, a carregar os fardos em conjunto e a viver a unidade do Espírito. O testemunho de uma comunidade transformada é uma das maiores evidências do poder do Evangelho. Essa caminhada envolve também desafios. O mundo tenta constantemente nos atrair de volta para o pecado, mas a palavra nos chama a permanecer firmes, vivendo de maneira digna da vocação que recebemos em Cristo. Portanto, a vida cristã é um processo de crescimento contínuo. Não paramos no dia da conversão, mas seguimos amadurecendo na fé, aprendendo a obedecer a Deus e vivendo em comunhão com a igreja. Ao confessar nossa fé, declaramos também o compromisso de viver como discípulos de Cristo, caminhando em santidade, exercendo dons espirituais e testemunhando o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Sobre as últimas coisas, a fé cristã não se limita ao presente, mas aponta para o futuro que Deus preparou. Nossa esperança está firmada nas promessas do Senhor e na certeza de que a história caminha para a consumação de todas as coisas em Cristo. A Bíblia ensina que Jesus voltará. Essa é a nossa bendita esperança, a segunda vinda de Cristo. Ele prometeu que retornaria, e nós cremos nessa promessa como algo real e iminente. Sua volta não será simbólica, mas literal, visível e gloriosa. Essa vinda acontecerá em duas fases distintas. Primeiro, no arrebatamento da igreja, quando os que creem serão retirados deste mundo para se encontrarem com o Senhor. Depois, em sua manifestação gloriosa, quando virá com poder e grande glória para estabelecer seu reino milenar. O arrebatamento é um consolo para os crentes. Ele nos lembra que não somos destinados à ira, mas à salvação. Vivemos em expectativa, aguardando o som da trombeta que anunciará a reunião da igreja com Cristo. Após o arrebatamento, os salvos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Não será um julgamento de condenação, mas de recompensas. Cada crente prestará contas de sua vida e receberá do Senhor a coroa correspondente à sua fidelidade. Também haverá o juízo final, que será o julgamento solene de todos aqueles que rejeitaram a salvação oferecida em Cristo. Nesse dia, cada pessoa reconhecerá a justiça absoluta de Deus e receberá de suas mãos a sentença eterna, resultado de suas escolhas nesta vida. A Bíblia é clara ao afirmar que haverá céu e haverá inferno. O céu é o destino glorioso dos salvos, lugar de vida eterna na presença de Deus, cheio de alegria e paz. O inferno, por sua vez, é o destino daqueles que rejeitam a Cristo, um estado de separação eterna de tudo o que é bom, justo e santo. Essa verdade nos chama a uma responsabilidade séria e inadiável. Não podemos viver de forma indiferente em relação ao futuro eterno. Cada escolha que fazemos hoje traz reflexos para a eternidade, e a decisão de seguir a Cristo é, sem dúvida, a mais importante de todas, pois dela depende nosso destino final. Para os crentes, as últimas coisas não produzem medo ou insegurança, mas enchem o coração de esperança. Temos a certeza de que o Senhor reinará soberano e de que estaremos com Ele para sempre na eternidade. Essa esperança gloriosa nos fortalece a viver com fidelidade, coragem e perseverança no presente. Assim, ao confessarmos nossa fé sobre as últimas coisas, declaramos que aguardamos com expectativa a volta de Jesus. Confiamos em seu justo julgamento e ansiamos pela vida eterna ao seu lado.